Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Irmãos, tenho firme confiança no Senhor Jesus, que aquele que vos começou a boa obra há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu tenha este sentir de todos vós, porque vos tenho no coração, e quer em minhas prisões, quer na defesa e confirmação do Evangelho, todos sois participantes da minha alegria. Deus me é testemunha da ternura com que amo a todos vós no afeto íntimo de Jesus Cristo. O que lhe peço é que a vossa caridade aumente mais e mais em conhecimento e compreensão, para que aprecieis o que é melhor, a fim de que sejais puros e sem mancha para o dia do Cristo, cheios de frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo retiraram-se os fariseus para consultarem entre si a ver como apanhariam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos com alguns herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que sois amigo da verdade e ensinais o caminho de Deus segundo a verdade, sem vos preocupardes com quem quer que seja, porque não julgais o homem segundo a sua carne. Dizei-nos, pois, o vosso parecer: é lícito pagar o tributo a César ou não? Conheceu, porém, Jesus a sua maldade e disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, o Evangelho de hoje é repleto da sabedoria divina. Aliás, a Epístola, tudo que está na Escritura é de origem divina. E nessa Epístola de São Paulo, ele fala com tanta ternura. Deus me é testemunha da ternura com que amo a todos vós, no afeto íntimo de Jesus Cristo. O que lhes peço é que a vossa caridade aumente mais e mais em conhecimento e compreensão, para que aprecieis o que é melhor. Então, o apóstolo incentiva os católicos a crescerem na caridade, que é a perfeição. A perfeição está na virtude da caridade. Quem é perfeito na caridade é perfeito absolutamente. E no Evangelho de hoje, os seus inimigos procuraram pegar Nosso Senhor em alguma palavra. Eles conferenciaram entre eles e falaram: não, vamos pegar ele dessa seguinte maneira. Vamos perguntar a ele se deve-se pagar o tributo, o imposto, a Roma ou não, a César ou não. Se ele responder que é para pagar a César, nós vamos dizer para o povo que ele é vendido aos romanos, que é olha aí, ele colabora com os romanos, ele manda a gente fazer tudo para os romanos. E se ele disser que não é para pagar, nós vamos lá nos romanos e vamos dizer: olha aí, ele subleva o povo contra a autoridade. Então, de qualquer maneira, ele vai dar ocasião para nós de atacá-lo e, quem sabe, obter uma prisão. Então, foram com essas ideias e chegaram para Nosso Senhor e perguntaram: é lícito ou não pagar imposto? Aí Nosso Senhor falou: traga uma moeda. E na moeda vinha o busto, a esfinge, né, do imperador. Aí ele pegou a moeda e falou: de quem é essa imagem? Eles falaram: de César. Ele falou: então, se é de César, dai a César o que é dele, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eles ficaram sem palavra, foram embora envergonhados
Nosso Senhor ainda disse, hipócritas, que são os hipócritas. Vocês procuram com maldade e sem veracidade, sem amor da verdade. O que vocês querem não é a minha resposta, vocês querem a minha morte. Não falou isso aqui, mas é o que está subtendido no termo hipócritas. Então, desse princípio que Nosso Senhor enuncia aqui, dar a César, ou seja, dar ao Estado, o que pertence ao Estado. A gente deve pagar os impostos. É normal, é correto. A gente deve obedecer às leis justas do Estado. A gente deve obedecer à polícia, do trânsito, a gente deve obedecer a muitas coisas administrativas e mesmo leis justas que dizem respeito também à nossa vida. Mas a parte do Estado, ela é limitada por algo superior. E dai a Deus o que é de Deus. A gente deve dar a Deus o nosso corpo, a gente deve dar a Deus a nossa alma, a gente deve dar a Deus a nossa vontade. Quando Santa Joana d'Arc foi feita prisioneira, ela ofereceu a Deus o que era de Deus. Ela não tentou escapar da morte pela mentira, não tentou escapar da morte renegando a sua fé e a sua missão. Não, ela manteve a sua missão e ela deu então a Deus o que era de Deus. E os seus inimigos ficaram muito impressionados. Quando ela chegou na praça, a praça do mercado, na cidade de Rouen, havia ali 10.000 pessoas. E quando eles viram os lamentos dela diante da morte, e ela sendo levada para ser queimada, a população, praticamente todos, começaram a chorar. Uma situação incrível de uma alma que dá a Deus o que é de Deus. Ela preferiu dar a sua vida, perder a sua vida, do que obter que ela não morresse através de uma mentira. Então ela vai ser amarrada em grande fogueira, ela amarrada, e ela pede que façam para ela uma cruz. Ela pede uma cruz. E vai ser um soldado inglês que vai confeccionar rapidamente ali, de maneira improvisada, e vai levar a ela, entregar a ela uma pequena cruz. E ela vai pedir também que pusessem uma cruz, uma segunda cruz, na altura dos olhos dela, para ela morrer contemplando a Nosso Senhor crucificado. Então, tacaram fogo naquela fogueira. Aquele que morre nessas condições, morre, ao que parece, sobretudo da fumaça, que antes mesmo que o fogo destrua, claro, o fogo começa a destruir o corpo, mas antes que ele consuma o corpo, que ele mate o corpo, aquela fumaça vai entrando nos pulmões, a alma não tem, e ela vai sufocando, e só isso já basta para causar a morte. E de maneira que espantou a todo mundo, ela ali no meio daquele turbilhão de fumaça e de fogo também começava a consumir seu corpo, ela gritou por 6 vezes ou até mais, gritou o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Em toda a praça, todo mundo escutou o grito de Santa Joana d'Arc. E o último foi o mais forte, coisa que espantou muito, porque a pessoa já está toda com fumaça no pulmão, e para gritar você precisa, ao contrário, né, respirar para poder gritar. E ela gritou como Nosso Senhor na cruz. Nosso Senhor, na hora de morrer, deu um grande grito, que impressionou todo mundo. Ninguém podia imaginar que ele, naquela situação que estava, porque ele também, pendurado pelos pregos, ele não tinha como botar ar no pulmão e o pulmão estava todo esvaziado, e Nosso Senhor deu um grande grito. Esse grito, Santa Joana d'Arc fez um inglês que detestava ela cair no chão e ficar como que quase que em êxtase, porque saindo dali
ele mudou completamente. Ele começou a defender Santa Joana d'Arc, e dizendo que ela era mudou completamente. O Carrasco também mudou. O Carrasco disse: estamos perdidos. Era um inglês também. Eram os ingleses contra os franceses, né? Só que havia franceses traidores. Entre eles, o que havia julgado Santa Joana d'Arc, que era o bispo Cochon, que era um grande traidor e um malfeitor. Então, esse Carrasco inglês, quando ela morreu, ele falou: nós estamos perdidos, nós matamos uma santa. Então a gente vê que aquele que dá a Deus o que é de Deus, como Santa Joana d'Arc, e isso tem uma repercussão imensa. Às vezes a gente não percebe, mas uma pessoa que dá a Deus o que é de Deus tem uma repercussão imensa na vida de um povo, na vida de um país, na vida de uma região, na vida de uma cidade. Por quê? Porque ele está fazendo uma grande coisa. Dar a Deus o que é de Deus não é pouca coisa. São Pio X, ele, falando dos partidos políticos, ele dizia algo muito importante. Ele dizia: alguns procuram o partido da ordem da tranquilidade, da paz, da tranquilidade da ordem. Ele dizia: pena perdida, dizia ele. A ordem não virá senão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é necessário não é o partido da ordem, é o partido de Deus. Dar a Deus o que lhe pertence. E nós, o Estado, todos nós temos deveres para com Deus. O Estado, em primeiro lugar, se o Estado recebe os impostos e a gente deve pagar, o Estado, por sua vez, tem que dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é que nosso Senhor Jesus Cristo tem que reinar. Tivemos a festa do Cristo Rei, e enquanto os estados do mundo atual não derem a Nosso Senhor ao primeiro lugar, a sua realeza, não tem solução. Claro, poderá ter situações piores, outras menos piores, mas nunca terá a situação que convém a um Estado católico e a qualquer Estado, porque todos os Estados devem ser católicos. E para chegar a dar tudo ao Nosso Senhor, qual é o caminho? O caminho é a Igreja. A Igreja é a nossa esperança, a Igreja é a nossa proteção, a Igreja é tudo, é ela que nos conduz a Nosso Senhor. E São Pio X dizia: alguns querem construir a civilização em cima das nuvens. Não, a civilização, ela já foi, ela é e ela será sempre a cidade católica. O que é a cidade católica? É a cidade que entrega a Nosso Senhor aquilo que pertence a Nosso Senhor, que é a nossa vontade, que é nossos corpos, que é toda a nossa atividade. Isso é que é o que pertence a Deus. A Deus pertence tudo, e as leis pertencem a Deus. E assim o Estado terá a proteção de Deus, senão ele irá num caos constante, e assim terminará, lamentavelmente, o curso desses Estados modernos que vivem na rebeldia e terão um fim amargo. Sobretudo aqueles que presidiram a esses Estados, no dia em que Nosso Senhor virá julgar os vivos e os mortos, ele pedirá conta. E esses Estados, esses governantes que não quiseram dar a Deus o que é de Deus, eles pagarão caro a sua rebeldia, a sua recusa. Uns talvez por ignorância terão certamente atenuado esse castigo, mas não deixa de ser uma ofensa a Deus que terá que ser paga. Terminemos somente com uma lembrança. Lembremos que o Papa Pio XI nos advertiu contra esse regime que faz parte de todos esses regimes de revolta que já vem desde de Lutero, passando pela Revolução Francesa, pelo Estado americano e tudo isso. E esse um dos últimos frutos, né,
não tão último assim, mas faz parte dos últimos, que é esse regime comunista, que é o regime intrinsecamente perverso. Então peçamos a Deus também que a gente saiba defender a nossa pátria, dando a Deus o que é de Deus, e cada um no seu posto defendam os direitos de Deus. É a única maneira de salvar a nossa pátria e, dependendo do caso, salvar a nossa alma. Que Nossa Senhora nos obtenha a graça de defender um Brasil católico e de ver um dia, quem sabe, ele estar efetivamente católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.